O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questiona na Justiça as empresas de cadastros de proteção ao crédito. Para os promotores, as empresas estariam mantendo registros de débitos prescritos nos bancos de dados que são acessados por empresas e instituições financeiras para conceder crédito e financiamento. As ações do Ministério Público do Distrito Federal atingem as duas maiores empresas de cadastro de inadimplentes do Brasil. Segundo o MP, elas estariam mantendo registros de débitos prescritos nos seus bancos de dados, que são acessados por milhares de empresas e instituições financeiras. O Ministério Público começou a investigar os registros de débitos prescritos a partir do caso de um consumidor de Brasília, que tinha uma dívida vencida há 10 anos, protestada em cartório e registrada no SCPC. Ele só descobriu que estava com o nome sujo quando tentou financiar a compra de uma geladeira. Uma remessa de uma massa de informações do cartório de protesto e que sem a data de vencimento dessa dívida. Então, isso impede que os cartórios, que os bancos de dados, a entidade de proteção ao crédito, façam o controle desse prazo de 5 anos. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os cadastros de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Para este tabelião, os cartórios não informam o vencimento da dívida para as empresas de cadastros de inadimplentes, porque elas não solicitam. Como regra, os cadastros de defesa do crédito, eles não têm interesse, porque eles não mudam o modelo deles de recepção do título. Mas se eles tivessem interesse, eles poderiam plenamente receber essa data, né? A data dos vencimentos referentes aos créditos. Este advogado esclarece que a grande questão é que existe uma divergência sobre o momento em que o prazo de 5 anos passa a ser contado. Por enquanto, não existe uma posição consolidada pela Justiça. A grande dúvida que esse processo traz, a discussão que o Ministério Público quer gerar é: qual é o termo inicial de contagem do prazo de 5 anos? É de quando o banco credor do consumidor que emprestou dinheiro e não recebeu? É quando ele quiser ou é da data da dívida vencida? O Ministério Público entende que é de quando venceu a dívida. Os bancos e os bancos de dados entendem que é quando eles ajuizarem a ação. A depender de quanto tempo demorar para ajuizar a ação, por exemplo, você pode ter 5 anos para ajuizar a ação, mais 5 anos no cadastro, no banco de dados. Então você vai ficar 10 anos respondendo pela situação. O Ministério Público não recorreu e vai aguardar a sentença do caso concreto. A administradora da SCPC disse por meio de nota que para os casos das anotações informadas pelas empresas credoras, o prazo de prescrição é de 5 anos, começa a contar a partir da data de vencimento do débito. No caso dos registros de títulos protestados em cartórios, o prazo legal de prescrição é de 5 anos, a contar da data do protesto. Ou seja, para esses casos, o termo inicial da contagem do prazo do artigo do Código de Defesa do Consumidor não é a data de vencimento da dívida registrada, mas sim a data do registro do protesto. A Boa Vista Serviços diz que cumpre rigorosamente as normas que regem a operação.